Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a acompanhar essa mensagem que fala sobre Obed-Edom. O que aconteceu com a sua vida? De que maneira que teve toda a história da sua vida mudada e abençoada pelo poder de Deus. Se inscreva no nosso canal, amigo, amiga, e também ative o sininho da notificação. Porque todas as vezes que nós aqui postarmos no canal algum vídeo, você seja então avisado. E também é muito importante que você venha deixar o seu like. Se você gostou da mensagem, deixe o seu like, porque isso ajuda a mensagem ser divulgada pela plataforma do YouTube. Se você quiser também pode deixar o seu comentário aí, é muito importante, tá ok? Então que Deus abençoe, vamos a uma vinheta e essa mensagem que vai abençoar a sua vida. A minha família seja visitada, seja tocada pelo teu poder, pela tua glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. 1 Crônicas, abra sua Bíblia, isso, para se sentar sobre isso. 1 Crônicas, capítulo 13, e o versículo é o de número 5. Amém? Amém. Mas antes de nós começarmos aqui essa leitura, lá no livro do Êxodo, no capítulo 25, versículo 12, Deus ele instrui ao povo de Deus, ao grande líder Moisés, a construção da Arca da Aliança. Quem já ouviu falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo, né? Naquele tempo antigo, no tempo do Antigo Testamento. Nas grandes batalhas, os sacerdotes do Senhor, eles iam adiante, conduzindo a arca. Quando o povo de Deus, Moisés já estava morto, então Josué era o grande líder. Quando eles rodearam as muralhas de Jericó, por 13 vezes, antes de soar a trombeta, eles rodearam 13 vezes. O sacerdote ia adiante, carregando a arca da aliança. A arca representava, naquele tempo, a presença de Deus no meio do seu povo. Glória a Deus. Glória a Deus. E com o passar do tempo, aí foi construído o templo. O rei Salomão construiu o templo onde a glória de Deus descia no templo. O povo contemplava a manifestação do Senhor. Chegou um tempo que Deus, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 16, em que Deus tirou a arca do meio do povo. A arca desapareceu, ninguém sabe até hoje
aonde foi para essa arca, que era toda coberta de ouro por dentro e por fora, do ouro mais puro. Dentro da arca havia o que? Quem sabe? As tábuas dos 10 mandamentos. E se não me engano, o cajado de Arão que floresceu. Deus disse que essa arca já não era mais para ser construída e nem tampouco mencionada. E eu sei por que Deus ele disse isso. Porque com a vinda do Messias aqui na terra, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele então rasgaria o véu do templo através da sua morte na cruz. Já o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já não habitaria mais no meio do povo, mas estaria dentro do povo. Como Jesus ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas vamos observar algo muito importante que aconteceu naquela época, nos tempos ainda do profeta Samuel. Numa batalha, os filhos de Eli usaram da arca de Deus, da arca da aliança, como que se fora um talismã. Sabe como alguém usa alguma coisa apenas como proteção, mas não como a presença de Deus? E o que aconteceu? Os filisteus pegaram a arca e levaram embora. E essa arca ela foi parar dentro do templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. E naquela mesma noite, o ídolo, o deus Dagon dos filisteus, a Bíblia diz que caiu por terra. Quando eles foram lá dentro do templo lá do Dagon, estava lá caída a estátua, e eles levantaram ela. No outro dia, aquela estátua, aquele ídolo caiu por terra de novo, Deus Dagon. E quando caiu, já caiu com os 2 braços quebrados. Porque não existe nada além da presença de Deus, do poder de Deus. Existem muitos deuses. Há vários deuses neste mundo, mas só o Senhor é Deus. E aí o que aconteceu? Eles tiraram ali a arca da aliança lá do templo do Dagon, e aonde quer que era levado entre os filisteus, nas cidades, a arca da aliança, um povo herege, um povo pagão, eles começaram a ficar doentes, com úlceras, com doenças, com enfermidades. Aí tirava de uma cidade e levava para outra, chegava a arca lá e o povo ficava doente, enfermos. Isso aconteceu por várias vezes. Eles entenderam que aquela era a arca da aliança do Deus de Israel, e que aquela arca tinha que ser devolvida. E foi devolvida, e por fim acabou ficando guardada na casa de Abinadab, e ficou ali durante 20 anos, 20 longos anos, guardado a arca de Deus na casa de Abinadab. O rei Davi, ele sendo rei de Israel, ele percebeu que a vida espiritual do povo não andava bem. E ele então resolveu trazer para Jerusalém
que era a capital política e religiosa naquele tempo, a Arca da Aliança, mandou buscar a arca. Mas o que eles fizeram? Vamos ler aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 5. Davi procura trazer a arca. Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer o quê? A arca de Deus de Quiriate Jearim, ou seja, uma distância aproximadamente, segundo alguns estudiosos, uma distância de uns 12 quilômetros mais ou menos de distância, de Quiriate Jearim até Jerusalém. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Olha só o detalhe do versículo 7. Olha só. Puseram a arca de Deus aonde? Num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. Tiraram, colocaram a arca de Deus aonde? Num carro novo, numa carruagem, ou melhor, num carro de boi. Não era carruagem não, era carro de boi. Claro que eles prepararam ela, tudo, entendeu? E tiraram lá da casa de Abinadab. E Uzá e Aió guiavam o carro, levando a arca da onde? De Quiriate Jearim para Jerusalém. Você sabia que houve aqui um erro gravíssimo? Porque quando Deus instruiu a Moisés e os sacerdotes do passado a maneira pela qual a arca de Deus tinha que ser conduzida, ela tinha que ser levada pelos sacerdotes, pelos homens santos, porque a arca da aliança representava a presença de Deus, e tinha que ser levada pelos sacerdotes, pelos homens de Deus, os homens separados, os homens santos, escolhidos do Senhor. Escolhidos do Senhor. A obra de Deus, não é porque os tempos passaram, mas Deus, Ele tem zelo por aquilo que é dele. Deus tem zelo. Zelo é um ciúme santo, um cuidado por aquilo que é dele. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Melhor não fazer. Melhor não fazer. E eles não atentaram para um detalhe muito importante. E colocaram a arca onde? Num carro de boi. Diz aqui então, versículo 8. Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas e alaudes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Eles estavam louvando a Deus. Adorar a Deus é coisa tremendamente gloriosa, sim ou não? Mas quando algo está sendo feito e que desagrada a Deus, nem o louvor Deus recebe.
Pode louvar, pode cantar, pode adorar, pode sacrificar, mas se está errado, se tem um detalhe errado, gente, Deus não recebe. E eu vou provar aqui para vocês. Davi estava lá cantando, o povo adorando, tocando instrumentos com aquela arca. Não é isso que está escrito? É ou não é? Hã? Mas tem louvor que Deus não aceita, Deus não recebe, porque tem coisa que está errada, tem que ser consertada. Versículo 9: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, Uzá foi tentar fazer o quê? Sustentar a arca. Mas o que aconteceu com ele? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Você vê que Deus não estava nada contente com aquilo. Deus não estava nada feliz. Não estava. Eles estavam cantando, louvando, adorando. O boi dá uma tropeçada, e foi Deus que permitiu isso. Uzá, bem intencionado, foi lá para tentar sustentar a arca de Deus. Mas a ira de Deus se acendeu. Só por ele ter tocado ali na arca, ele morreu ali mesmo. Morreu ali mesmo. Não é o que está escrito? Não é o que está escrito? Você sabia que tem muitas pessoas hoje que estão morrendo espiritualmente? Sabe que muitas pessoas hoje estão enfermas? Não há uma arca hoje. Não, bispo, cadê? Não tem arca, não estou tocando nenhuma arca. Mas estão tocando na obra de Deus. Estão deixando de congregar. Estão deixando de obedecer. Estão deixando de fazer o que é certo. Não estão dizimando, não estão ofertando. E a ira de Deus tem se levantado. Tudo agora é só coronavírus, tudo, qualquer desculpa é coronavírus. Já perceberam? Não dá para ligar a televisão, não dá para ver noticiário, que é só isso que se fala. Do dia 15 de março para cá, as notícias, o principal é o que? Covid-19. E o povo de Deus, que deveria ser exemplo, o povo de Deus que deveria mostrar para os incrédulos que o nosso Deus é diferente, que o nosso Deus é quem guarda, é quem protege, quem livra, quem abençoa, sumiu. Depois da reunião da manhã, hoje pela manhã, nós fomos na casa de um irmão. Você olha assim para ele, uma pessoa bem debilitada. Foi curado de câncer aqui na garganta. Vocês conhecem ele? Vem ele com a esposa e a filha. E essa semana, se não me engano, foi quarta ou quinta-feira, né? Quarta ou quinta, né? Segunda-feira passada, recebi a notícia que ele estava no hospital com suspeita de coronavírus. Aí chegou lá a ficar até internado, e a família não podendo ir até ele. Aí depois fizeram o teste de novo, não tinha nada de coronavírus. Não tinha nada. De repente ele até tinha. E Jesus curou. Acho que ele ficou 2 ou 3 dias no hospital, e hoje nós estamos lá na casa dele, que ele estava ansioso. Claro, eu poderia ter dito, não vem na igreja hoje, não, fica aí.
ficou internado. Aí disseram que era uma pneumonia. Uma pneumonia. Mas até a pneumonia já foi arrancada da vida dele, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E domingo que vem ele vai estar aqui. É isso que Deus vê. É isso que Deus espera. Cadê os cristãos? Cadê o povo de Deus? Deus está olhando para aquele que diz que ama Ele. Para aqueles que disserem igual o Pedro: ó Senhor, aconteça o que acontecer, se necessário eu dou a minha própria vida, mas eu não nego o Senhor. Aí você me diz: mas bispo, Uzá não negou a Deus. Uzá estava lá trabalhando, estava lá carregando a arca. Por que ele morreu? Mais uma vez eu te falo, eles estavam fazendo a coisa errada, relaxadamente. Relaxadamente. E o que aconteceu? Desgostou-se Davi, versículo 11. Davi ficou o quê? Desgostoso, entristecido, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Em outras palavras, Davi ficou com medo. O que Davi acreditava ser bênção, ele sentiu foi um peso, ele sentiu a cobrança de Deus. Ele viu alguém valoroso que só por tocar na arca de Deus caiu morto, morreu. E Davi falou: e agora? Todo mundo que estava cantando, louvando, adorando a Deus, fez um silêncio. Ficou todo mundo quietinho, todo quieto. O que Davi ia fazer agora? Ia mandar a arca para onde? Vai vendo o que aconteceu. Vai vendo o que aconteceu. Como Deus é tremendo. 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si. Por que Davi não trouxe a arca para si? Ficou com medo. Ficou morrendo de medo. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Obed-edom morava à beira da estrada, não era nem na cidade, era um casebre. Davi temeu a Deus, não sabia o que fazer com a arca, não podia levar a arca de volta lá para a casa de Abinadab. O que eu vou fazer com essa arca? É você, vai ficar na tua casa. Manda lá na casa de Obed-edom. Aí chegaram lá: Obed-edom, bateram lá na porta. Sim, senhor, eis-me aqui. Davi está aí e mandou entregar, deixar a arca guardada aí na tua casa. Obed-edom falou: não? Não falou nada. Pode trazer. Traz. E ficou 3 meses em sua casa. Ficou quantos? 3 meses. O que aconteceu? E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Diga glória a Deus. Ele recebeu a arca de Deus na sua casa. Mas bispo, não foi maldição lá nos filisteus? Não foi maldição na vida de Uzá? Mas na casa de Obed-edom foi bênção. Por quê?
Porque ele não pediu, levaram, e ele recebeu de coração, com respeito, com alegria. Diga glória a Deus, amém? Ou seja, quando a pessoa, aquilo, né, quando ele recebeu a arca, é como se ele estivesse recebendo a presença de Deus na casa dele, assim como Zaqueu, que foi criticado, que era o publicano, que era uma pessoa odiada. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os que estavam lá do lado de fora diziam: se esse é profeta, saberia muito bem quem é esse tal de Zaqueu, em que Jesus está hospedado lá na casa dele. Mas assim como a arca trouxe a bênção na casa de Obed-edom, Jesus também trouxe a bênção na casa do Zaqueu, o publicano. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Diga glória a Deus. Hoje o Senhor, igreja, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer fazer morada na tua vida. Hoje você não precisa mais de uma arca, hoje você não precisa de um talismã, hoje você não precisa de absolutamente nada. Hoje basta você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus, estou aqui para te servir, seja bem-vindo na minha vida. Pode ter certeza, uma vez Jesus na tua vida, meu irmão, minha irmã, a tua vida se torna uma bênção. Uma bênção. Como foi uma bênção a casa de Obed-edom. Obed-edom, se ele morava no tapera, logo ele conseguiu construir a casa dele. Aleluia, Jesus. Se ele não tinha vaquinha nenhuma, passou a ter o seu rebanho. Porque a Bíblia diz aqui, a Bíblia não especifica os detalhes da bênção, mas diz aqui, que por 3 meses esteve a arca do Senhor na casa dele, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha foi abençoado. Amém? Olha, eu tenho certeza que nessa época difícil que o mundo está vivendo, que as igrejas estão vivendo, mas aqueles que perseverarem e deixarem Jesus ser o centro da sua vida, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, se houver escassez, se houver miséria, se houver o que for, a tua vida vai ser abençoada. Amém? Mas bispo, do meu lado mora o macumbeiro vai ser abençoado. Ou ele se converte, ou ele entrega a vida para Jesus, ou ele vai sumir de lá. Amém? Não é você não. Porque hoje em dia, todo crente: bispo, coitadinho de mim, mora aqui do meu lado um macumbeiro. Só fica uma linha na cabeça. Oh, meu Deus do céu, que misericórdia. Eles querem tudo com medo dos macumbeiros. É macumbeiro que tem que ter medo, o diabo que tem que ter medo de você. Amém. Porque você é luz. Glória a Deus. Bispo, eu não estou sendo abençoado. Está faltando Deus na tua vida. O senhor está me julgando? Eu estou falando o que é certo. Por exemplo, a igreja aqui não está iluminada? Sim. Obreiro, apaga aí as luzes, apaga agora, todas as luzes, todas. Está iluminado ou está escuro? Por que está escuro? Não, é a ausência de luz. Se não tem luz, as trevas prevalecem. Agora entrou a luz, entrou Deus. Acende, irmão. Cadê as trevas? Quem pode mais? A luz ou as trevas? Então deixa Jesus entrar na tua vida. Mundo, aceita Jesus, receba Jesus. As trevas sairão. Como o irmão, não sei se ele pegou coronavírus ou não, mas ele foi curado. Uma obreira aqui na igreja pegou coronavírus, está curada. Amém?
Deus é com o justo. Deus é na tua vida. Sobre o que ele falou para a gente lá, se eu tiver pegado coronavírus, glória a Deus. E se eu não tiver, glória a Deus. Glória a Deus. Se eu peguei, glória a Deus. Se eu não peguei, glória a Deus. Eu não sei. Uma coisa eu sei, eu fui parar no hospital, mas agora eu estou bem. Amém, igreja. Oh, Deus maravilhoso. Bendito, oh Deus Todo-Poderoso, que abençoou a vida de Obed-Edom, porque recebeu na sua casa a arca. Aí depois que Davi soube que Obed-Edom estava sendo abençoado, aí Davi leva a arca. Ô, Davizinho, Davi também, né? Vou te falar. Homem segundo o coração de Deus. Aí teve que usar alguém de cobaia, né? Obed-Edom. Porque ele viu que Uzá foi morto. Ai, meu Deus do céu. Seja a sua vida uma bênção. Você crê? Amém? Em nome de Jesus. Olha, não sei se mais pessoas ainda vão se esfriar na fé, não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que aqueles que receberam Jesus na sua vida, pode ter certeza, não sei o que está por vir, mas uma coisa eu sei, Deus na tua vida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Fica de pé então, povo de Deus, em nome de Jesus. Como você está se sentindo neste momento? Nós queremos te ouvir, caminhar ao seu lado, ainda que todos tenham esquecido ou virado as costas para você. Nosso trabalho é levar você ao encontro com Deus, ao amor do Criador. Igreja Mundial do Poder de Deus em Muriaé. Vem receber milagre, venha para a Igreja Mundial do Poder de Deus. O endereço do seu milagre é na Rua Benedito Valadares, 418, Barra.